Graça e paz, minha amiga, meu amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nessa nossa segunda semana do tempo do Advento. O tempo vai passando assim veloz, já iniciamos a segunda semana. E o texto do Evangelho de ontem finalizava com uma palavra que Lucas nos trouxe daquele discurso de João Batista no deserto, relembrando a profecia de Isaías. E tem lá um momento que diz que todas as pessoas, toda a carne verá a salvação de Deus. Eu fazia questão de lembrar que na língua hebraica o nome Jesus significa Deus salva. Então ver a salvação de Deus quase que significa dizer assim ao pé da letra, ver Jesus. Há uma passagem interessante no livro do Evangelho de São João, quando algumas pessoas estrangeiras, uns gregos, se aproximam de André e dizem que querem ver Jesus. O tempo do Advento é esse tempo no qual a gente se prepara para a segunda vinda de Jesus, o que significa dizer que a gente vai ver Deus na nossa própria carne. Como dizia Jó no seu livro, na minha própria carne eu verei a Deus. A celebração do Natal é a celebração na qual a gente celebra aquilo que aconteceu. O rosto de Deus foi visto. Os salmistas muitas vezes dizem, Senhor, nós buscamos o teu rosto, ou seja, nós queremos ver o teu rosto. E em Jesus de Nazaré, o rosto de Deus foi demonstrado, aquele Deus que tinha proibido de fazer qualquer tipo de representação, de Deus. Em Jesus ele se apresenta, o rosto de Deus é visto. Ontem no calendário litúrgico era a festa de São João Damasceno, e São João Damasceno foi um daqueles que acabou lutando contra aqueles que eram chamados de iconoclastas, aqueles que eram contra os ícones, as pinturas, as imagens, dos santos ou do próprio Cristo. E São João Damasceno, a chave de leitura que dava para a gente entender isso é que em Jesus Deus assumiu uma forma que pode ser vista, que pode ser enxergada. Mas a coisa que é mais interessante é que ontem, quando a gente ouvia essa palavra do profeta, que toda a carne vai ver a salvação de Deus, quando a gente pensa no mistério da encarnação, Deus que entra na carne, é que agora Deus vai nos ver a partir da sua carne, a partir da carne que ele assume no ventre de Maria. Estamos na novena da Imaculada Conceição, quando Maria é concebida no ditoso ventre de Ana, e aí é todo o processo da nossa salvação que começa, porque Maria é preservada da mancha do pecado original em vista dos méritos do Filho que ela vai nos dar. Então, essa carne de Maria que é dada a Jesus, é através dessa carne que agora Deus nos enxerga. Deus vai enxergar a humanidade a partir de dentro da humanidade, sentindo-se também humano, com a experiência de ser gente. Então esse olhar de Deus que enxerga o próprio homem. Então, se a gente podia dizer toda a carne verá a Deus, então a gente pode dizer que Deus na carne vai poder ver todos os seres humanos. E hoje a gente tem uma experiência muito interessante de como é que Deus nos vê e como a gente pode ver a partir de Deus. O Evangelho de hoje vai falar de ver coisas maravilhosas. As pessoas vão dizer, nós vimos coisas maravilhosas. Jesus também viu uma coisa maravilhosa em algumas pessoas. Viu coisas maravilhosas e viu coisas menos maravilhosas. Mas Jesus não se espanta das coisas não maravilhosas que ele enxerga em nós, porque ele pode realizar maravilhas na nossa vida e reorientar aquelas dimensões menos belas que ele pode enxergar no coração do ser humano. Ele não se espanta, ele corrige, ele põe no lugar certo, porque ele veio justamente para ser salvação de Deus. Hoje Jesus vai tocar numa questão muito séria, que é essa do pecado que existe na nossa vida e do perdão. Nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande para acreditar no perdão, na capacidade de reconciliação. A gente fica sempre, às vezes, com um pezinho atrás. Será que perdoa mesmo? E é assim, não é? Ou se alguém vai pedir o perdão, a gente pode pensar assim, que interesse será que está aí por trás? Ou seja, a gente tem dificuldade de acreditar no perdão. O homem tem dificuldade em acreditar no perdão. Então, Jesus é o homem que proclama o perdão,
que, se pudéssemos dizer assim, não é, acredita no perdão e que está perdoando sempre e que pede de nós também abertura para perdoar. Não é? Ele morre perdoando. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, a vida inteira de Jesus, a obra inteira da salvação de Jesus é trazer esse perdão. Já no fato no seu nome dizer que ele é aquele que diz, o nome significa Deus salva, salva de quê? Em essência e no máximo salva do pecado, salva da distância que existe entre Deus e o ser humano, que o homem cria, errando. Que a palavra pecado significa justamente perder a mira. Quando o homem perde o foco, quando o homem perde o eixo, então Jesus é aquele que vem para reconduzir o homem ao eixo, a colocar a história no prumo, no lugar certo. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos de 17 a 26. E aqui nos diz: um dia Jesus estava ensinando. Onde é que Jesus ensinava? O capítulo 5 do Evangelho de Lucas mostra que Jesus não escolhia lugar para ensinar. Ele não se apegava às fórmulas, aos ritos, aos lugares, digamos assim, pré-estabelecidos. O lugar de ensinar ia ser a sinagoga. Era na sinagoga que se ensinava, que se meditava, que se proclamava a lei de Deus. Mas a lei própria no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, já diz para o pai que ele deve falar com o seu filho sobre a lei de Deus no caminho, dentro de casa. Então Jesus é esse que realiza esse preceito que está contido no livro da lei, que não põe limites ao lugar do ensino. Então a gente deve botar uma coisa no coração da gente, né? Toda oportunidade é oportunidade boa para a gente aprender e para a gente ensinar alguma coisa. É sempre uma via uma estrada de duas mãos, né? O ato do ensino é o ato do aprendizado, a gente ensina e a gente aprende. Um professor, não é que ele está lá diante dos alunos só ensinando, ele também está aprendendo o que é a natureza humana, aprendendo como se aprende. Então, um professor também ele se deixa educar por aquele processo de ensino dele. Então, a gente já vê aqui que Jesus ele não escolhia lugar para ensinar. O capítulo 5 de Lucas nos mostra que Jesus estava ensinando em cima de uma barca, a barca de Pedro. Fizeram aquela pesca maravilhosa, ao fim da qual Pedro vai dizer para Jesus: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Jesus não pode se afastar de quem é pecador, porque o nome dele já significa Deus salva. Ele vem para salvar essa condição nossa de pecado, de fragilidade. Ontem, quando nós falávamos sobre o deserto, a gente dizia que o deserto é o vazio, que o deserto significa a fragilidade. E nesse sentido, quando a gente diz toda a carne verá a Deus, eu lembrava para vocês que dizer toda a carne, sarx em grego, carne significa o homem também na sua dimensão de fragilidade, naquela sua dimensão que pode se corromper. Então é desse lugar de fragilidade que a gente tem que enxergar a salvação de Deus, não de outro lugar. Então a fragilidade humana que deve ser acolhida, que deve ser assumida. Mas ok, Jesus estava ali ensinando e à sua volta estavam sentados fariseus, doutores da lei, vindos de toda a Galileia, da Judeia e de Jerusalém. O que é que esse povo de Jerusalém veio aí para ouvir Jesus? Porque estão querendo aprender alguma coisa? Não, eles estão ali para fiscalizar. Já tinha chegado a fama de Jesus em Jerusalém. E a fama que chegou lá em Jerusalém era que Jesus criava dificuldades, inclusive fazendo curas em dia de sábado. Já vimos no capítulo 4 como o pessoal de Nazaré queria jogar Jesus de um penhasco embaixo. Lucas nos mostra já ali no início que na sinagoga de Nazaré eles tomaram uma grande decisão, que era de matar Jesus. Então essas histórias todas chegaram em Jerusalém e mandaram uma comissão cá para baixo, para Galileia, para controlar o ensino de Jesus, para ver de perto o que era que esse rabi andava fazendo, andava aprontando. Então eles estão ali controlando Jesus. Mas diz-nos Lucas que a virtude, ou seja, a força, virtus, significa a força do Senhor, o levava a curar. Eu já disse, não é, que essa palavra curar, que muitas vezes nós encontramos no grego, no evangelho, na língua grega, significa também cuidar. É uma força que leva a gente a ter cuidado, a cuidar do outro. Essa força de Deus em nós, essa força do Espírito de Deus em nós, a ter cuidado com o outro, a ter atenção pelo outro, a ver o que é que o outro
está realmente necessitando. E aí uns homens traziam um paralítico num leito e procurava fazê-lo entrar para apresentá-lo. Imagina aquela multidão toda ali, esses homens aí com esse paralítico na cama, olha de um lado, tenta entrar para um lado, não consegue, tenta fazer espaço daqui, não consegue, rodeando de cá, rodeando de lá, espicha a cabeça, diz, tem muita gente, a casa está cheia. Imagina, aglomeração naquele lugar, não era tempo de Covid, naquele lugar onde Jesus está. Eles queriam apresentar aquele paralítico a Jesus. Hoje é dia também de a gente querer apresentar a Jesus as nossas paralisias. Na semana passada a gente refletiu muitas vezes que tempo do advento é tempo de um certo dinamismo, é tempo da gente se colocar em marcha, se colocar a caminho. O que é que está paralisado em nós? Quais são as nossas paralisias que nós queremos apresentar a Jesus? E diz que não achando por onde introduzir aquele homem por causa da multidão, eles subiram ao telhado por entre as telhas e desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Lembra que ontem também, quando eu falei do deserto, eu lembrava que o deserto é um lugar amplo, é um lugar vazio, então é um lugar onde tem muito espaço aberto. No fundo, hoje a gente poderia entender também essa palavra, ligando com o evangelho de ontem, que esses homens criaram um espaço, e que eu e você somos chamados a criar um espaço, uma área vazia, um deserto dentro de nós, onde a palavra de Deus possa entrar, porque lá em hebraico deserto significa midabar, lugar de onde vem o dabar significa palavra, então midbar, lugar de onde provém a palavra. A gente deve criar espaço de onde possa provir a nossa palavra, e às vezes a palavra de Deus venha para nós, mas aqui a nossa palavra também possa se apresentar diante de Jesus, e às vezes a palavra que nós temos para apresentar a Jesus são as nossas paralisias, são as nossas incapacidades de caminhar, é o fato da gente estar neutralizado, é o fato de a gente não conseguir estar dando passos, é o fato da gente estar ali emburrado, burro está dentro dessa palavra, né? A gente não usa a cabeça da gente, fica ali, não é parado, empacado, que não vai para frente. Às vezes a vida da gente pode estar assim, a gente está ali, retesado naquele lugar. E Jesus quer que a gente caminhe, saia da paralisia da gente. Olha só que quando descem aquele homem, não é, pelo telhado, abriram lá o espaço. Imagina abrir o telhado, caco de telha descendo, aquela agonia, deve ter gente pulando de um lado para o outro, tomando choque com o que era que está acontecendo, o telhado está caindo. E desce aquele homem. Jesus não tomou choque com o que estava acontecendo. Eu disse que no evangelho de ontem, quando eu terminava dizendo que toda a carne veria a salvação de Deus, e eu comecei dizendo que Jesus é a salvação encarnada, e que agora é Deus que nos vê através da carne. Agora, o que é que Deus em Jesus está vendo? Ele está vendo uma coisa muito preciosa. Jesus viu a fé deles. Olha o que Jesus enxerga. O olhar de Jesus é o olhar na fé. Se a multidão depois vai ficar maravilhada com o que eles viram, que foi aquele paralítico andar, Jesus fica maravilhado com a fé com que fez com que aqueles homens andassem da casa deles até ali, levando aquele paralítico. Não mediram esforços, não contaram com o cansaço, fizeram o que podiam e o que não podiam para subir com aquele paralítico e descer com ele dentro daquela casa. Não é, desterraram lá o lugar, porque aquele era um sistema como que de palhas que se entrelaçava e depois botava barro por cima, então com aquela mão enfiando, casa de taipa, você já viu como era, né? Tem uma série de varas, e então era o sistema que a gente pensa nas paredes de hoje para fazer as casas de taipa de antigamente, era esse sistema que se fazia para fazer esse telhado, com aquelas varas, com barro ali, eles arrancando aquele negócio, bolo de terra caindo. Jesus vê o esforço daqueles homens. Então a fé que Jesus viu passa pelo esforço daqueles homens, pela dedicação deles em fazer aquilo com aquele companheiro, com aquele colega. Jesus, quando viu a fé deles, olha para o paralítico e diz: teus pecados, homem, estão perdoados. Jesus viu a fé, mas Jesus também viu os limites que havia na vida daquele homem. Jesus não é aquele que olha para a gente com otimismo barato. Jesus enxerga a realidade e não se escandaliza com aquilo que vê. Ele vê a fé, mas também vê que essa fé está misturada com o pecado.
que essa fé está misturada com as nossas debilidades, com essas áreas vazias de deserto, mas que se a gente abre, a graça de Deus pode entrar e pode fazer muita coisa. Aí os escribas e os fariseus começaram a murmurar, aqueles teólogos que tinham vindo lá de Jerusalém, estavam ali de olho em Jesus, fiscalizando a doutrina de Jesus. Eles começaram a dizer entre eles, a murmurar: quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Eu disse a você no início dessa meditação que nós seres humanos não temos muita confiança no perdão dos pecados, que a gente não acredita tanto no perdão dos pecados, que a gente não acredita que de fato alguém que errou pode ser dado para ele realmente uma nova possibilidade. A questão deles era aquela assim: quem é ele para perdoar pecados? E a nossa muitas vezes é aquela de não acreditar que realmente o pecado pode ser perdoado, que a gente pode começar a vida como o filho pródigo que foi recebido em casa e refaz o seu caminho. Ele já achava que ele podia voltar para casa, mas ele não acreditava no perdão dos pecados. Ele disse: eu quero ser tratado como um dos teus escravos. E o pai o reintegra na dignidade de filho. Veja que nós temos assim esses nossos limites de acreditar no perdão de Deus. Pedro que vai dizer: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão peca contra mim? 7 vezes? No fundo, é o limite que a gente quer colocar na experiência do perdão. Eu já te digo 7 não, Pedro, eu te digo 70 vezes 7, que equivale a dizer perdoar sempre. Estar sempre aberto e saber que sempre Deus possibilita um reinício para a humanidade. Ele vai fazendo novas todas as coisas. É a palavra bonita que nós encontramos na primeira leitura de hoje de Isaías, de 35, de 1 a 10, é falar justamente disso, que o deserto, que as áreas vazias, não é, podem de fato voltar a ter vida, não é, voltar a jorrar torrentes no deserto. Ele diz: o coxo saltará como um cervo, e se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fonte de água. Nas cavernas onde viviam dragões crescerá o caniço e o junco. O perdão de Deus faz isso, modifica tudo isso que dentro da gente não é mais vida, é morte, é medo de dragões e de coisas que podem querer destruir a gente. O perdão de Deus entra ali para refazer todas essas coisas, fazer novas todas as coisas. Jesus, sentindo aquela conversinha deles ali, aquela murmuração, Jesus respondeu para eles dizendo assim: por que murmurais em vossos corações? Jesus conhece o coração da gente, ele vai bem lá profundo, na origem das coisas, porque o problema não está tanto muitas vezes na palavra que a gente diz, é no que está lá no coração da gente, é no que a gente acredita. Acreditar em latim se diz credo, e credo significa eu dou o coração, cordo, credo, eu dou o coração. Então o problema está lá no coração da gente, naquelas convicções mais arraigadas dentro de nós, aquilo que diz: a boca fala o que o coração transborda. Então Jesus não prestava atenção somente na boca que falava, mas naquilo que transbordava lá dentro, que começava a jorrar lá de dentro. Então Jesus vai lá nessa raiz que é o coração da gente, e diz para eles: o que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Imediatamente diante deles ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus cheios de temor e diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. Gente, hoje também Jesus quer que a gente veja coisas maravilhosas. A palavra maravilhoso é dentro dela essa palavra mir, que dá miraculum, não é? Mirabilis. É a palavra que a gente deve ver no dia de hoje, que Deus quer que a gente enxergue onde é que tem maravilhas, coisas admiráveis, coisas para a gente admirar, mirar, olhar em profundidade. Jesus quer justamente que a gente, quem sabe, aproveite o dia de hoje para olhar em profundidade
não é, as nossas paralisias. Jesus quer que a gente volte para essa casa interior nossa, o mais profundo do coração da gente, que é onde Deus quer habitar, Ver que Ele estava ali pregando dentro dessa casa e Ele quer fazer de você e de mim a sua casa. Ele diz no Evangelho de São João, né? Se alguém me ama, observa as minhas palavras, meu Pai o amará, nós viremos e faremos nele a nossa morada. Tomemos consciência hoje de que nós somos essa morada de Deus, esse lugar em que Jesus prega dentro de nós, em que Jesus ensina dentro de nós. Ele nos ensina a partir de dentro, como o nosso mestre interior. Voltemos, não é? Diz que o paralítico voltou para casa. Santo Agostinho, quando ele pregava para o povo, ele tinha uma frasezinha que ele gostava de repetir: redete ipsum, volta para dentro de ti. Vamos aproveitar o dia de hoje e voltar para dentro de nós, e aproveitar esse dia de advento e ver o que é que está dentro de nós que precisa ser perdoado, o que é que está dentro de nós que é preciso receber perdão, mas o que é que está dentro de nós que nos impele também na direção do outro, da outra, para perdoar, para dar uma demonstração de amor, para dizer: eu não quero ficar aqui paralisado naquele lugar onde eu fui ferido, eu quero ir adiante, eu quero pegar essa cama na qual eu estou aqui paralisado, eu quero continuar caminhando. Mas o primeiro movimento é voltar para dentro da sua casa, como o filho pródigo, que entrando dentro dele mesmo, reconheceu que na casa do seu pai os empregados eram tratados bem e tomou a firme decisão de voltar para a casa do seu pai. Ele tinha ido fora, gastou o dinheiro todo que tinha recebido em herança. Mas tem uma coisa interessante: a casa do pai não tinha saído de dentro dele, não tinha saído da memória dele. Como cada um de nós tem esse lugar original, essa casa original, desse amor de Deus que a gente já sentiu, porque se nós amamos a Deus é porque nós fomos amados primeiro. Cada um de nós tem essa experiência original. Por isso o livro do Apocalipse vai dizer: volta, retorna ao teu primeiro amor. Voltemos para esse primeiro amor no dia de hoje. Voltemos para esse lugar onde a gente se sente amado. Porque lá nesse lugar a gente vai se recuperar e vai sair das paralisias da gente. Criemos um espaço como aqueles homens criaram um espaço para poder descer o paralítico. Tenta criar um espaçozinho de deserto, 10 minutos, 15 minutos na sua jornada. Abre uma janelinha no teto da organização do seu dia e deixa que essa sua paralisia desça até diante de Jesus. Ele vai olhar a sua fé, vai ver também os seus pecados e as suas falhas, mas vai te encorajar e vai te dizer: teus pecados estão perdoados. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Meu abraço a você que está aqui nessa nossa live, ou que passou aqui pela nossa live: Flávia Santana, Leninha Novaes, Everilda Menezes, Genilza Lisboa, Maria Belarmina, Padre Miqueias Pascoal, Nete Cor. Então são pessoas que estão por aqui e a quem eu deixo um abraço e o desejo de uma boa semana. Você que vai chegar depois, então um dia abençoado para você, e vocês que estão aqui ainda e que vão chegar depois, curtam o vídeo, divulguem, faça tudo como você já sabe que é o meu costume pedir, e vão lá também no YouTube, no Facebook, onde vocês me acompanham, curtam o material que está lá. Eu sei que você às vezes vê as coisas e não curte, né? Então vai lá, curte o que você já viu, olha só, faça o seu esforço, abra aí um tetozinho no seu tempo para ir curtindo os vídeos que você já viu, e mesmo aqueles que você não viu, mas que você sabe que merece que você deixe lá sua curtida. Faz isso aí. Fica com Deus. Um dia abençoado, gente boa, gente querida.